Retornamos com o programa Cenário Político aqui, pela TV Educadora. Agora a capitã Cláudia vai falar um pouquinho sobre esse projeto de Libras, que eu acho muito importante também. Paulo, esse projeto de Libras começou em março desse ano. Nós firmamos uma parceria analisando a problemática da inclusão no município, e isso não é algo só de Batatais, é Brasil todo. A gente tem uma dificuldade de encontrar tradutores de Libras em espaços públicos, enfim, privados, que possa acolher esse surdo, que esse surdo possa ter o acesso facilitado. Então, diante dessa dificuldade, nós firmamos uma parceria com uma tradutora de Libras, onde, através da parceria com entidades privadas, a gente consegue custear esse curso de Libras. É 4 meses, uma vez por semana, das 19 às 21 horas, e através desse patrocínio dessas empresas colaboradoras, a gente consegue oferecer de forma gratuita. São 10 vagas, e a gente busca pessoas que trabalham em empresas que prestam atendimento ao público, mas a gente busca principalmente aquelas pessoas conforme a necessidade do surdo. Então, vou te dar alguns exemplos dessa turma. Nós estamos na segunda turma. Começamos uma turma em março, finalizou em junho. Agora, em agosto, começamos a segunda turma. Nós temos representantes da OAB, a gente tem uma advogada, porque era uma dificuldade também do surdo buscar esse acesso jurídico por falta desse tradutor de Libras nesses espaços. Então, temos uma advogada da OAB, psicólogos também, temos uma psicóloga do CRAS e uma psicóloga da APAI. Autoescola era uma demanda também que veio através do surdo, né? O surdo, normalmente, ele precisa, para tirar a CNH, a carteira de habilitação, ele vai até a cidade de Ribeirão Preto, porque lá tem autoescolas que têm essas pessoas para receber esse surdo. Aqui em Batatais nós não tínhamos, então nós temos uma representante de uma autoescola. Área da saúde, área da educação, nós temos um cabo Portela do Corpo de Bombeiros, também fazendo curso. Nós temos uma profissional do cartório eleitoral, nós pensamos, né, ano que vem, ano eleitoral, precisa facilitar esse acesso para o surdo também nesses espaços. E uma representante da Divina Misericórdia nessa nossa segunda turma. Então, eu quero mais uma vez agradecer às empresas colaboradoras nessa segunda turma. Eu vou citar algumas, mas a gente ainda não fechou esse patrocínio, a gente precisa ainda de mais empresas para aderir ao nosso projeto. Até o momento, Paulo, nós temos o Supermercado Real, Marispan, Nila Presentes e Jumil, que aderiram ao programa. Então, importantíssimo, porque nesse projeto, além de nós não, né, a professora, além dela ensinar os sinais de Libra, vai muito além, porque as pessoas que fazem o curso são sementinhas da inclusão, né? Elas entendem a importância da inclusão dos deficientes de uma forma geral, mas em especial da comunidade surda no nosso município. Perfeito. Jean, eu já percebi, você é bastante ligado, inclusive, à causa animal. E eu gostaria que você falasse, eu achei interessante esse projeto Quatro Patas. Explica, doação, como é que é? Doação de remédios para animais, assim, existe um centro de arrecadação, como é que funciona? Isso, Paulo. Lá em Ribeirão Preto nós temos já uma chamada farmácia solidária, que é para a população de Ribeirão Preto. Ou seja, sobrou um pouquinho de remédio na sua casa. Muitas vezes a gente hoje compra, é difícil comprar remédio fracionado. Então a gente compra, por exemplo, uma dipirona, a gente compra algum anti-inflamatório e acaba sobrando ali do que era receitado pelo médico. E o que a população de Ribeirão Preto faz? Ela pega e destina ele pode destinar esse medicamento, desde que não esteja vencido, para a prefeitura, e a prefeitura, por sua vez, tem a farmácia solidária e acaba destinando para quem está precisando, desde também que tenha receita. A ideia é que a prefeitura possa fazer também uma farmácia solidária quatro patas. O que é a farmácia solidária quatro patas? Hoje, muitas vezes, o medicamento que a gente usa, os nossos animaizinhos ali, os nossos pets, também algumas vezes precisam. Então, a pessoa doa esse medicamento para a prefeitura e a prefeitura acaba doando para a pessoa que está precisando ali para o seu animalzinho. Tudo isso, é claro, desde que tenha receita. Sem receita, nem para o humano e nem para os animaizinhos é possível que você possa estar dando essa destinação. Mas tem também aí o RG PET
que você comentou Isso comigo mesmo. ainda há pouco a respeito disso aí. E que é importante, porque todos os dias a gente vê na internet famílias desesperadas, né? Pela afinidade, pelo amor que tem, as próprias crianças e até a gente, os adultos, os mais antigos, os animaizinhos que são nossos companheiros realmente, de repente fogem, saem, e é uma dificuldade para achar e muitos se perdem. E com o RG facilita muito, né, uma identificação. Isso mesmo, Paulo. A parte do RG Pet é para que você possa fazer um cadastro de forma gratuita do seu pet na prefeitura, lá no caso de Ribeirão Preto. Isso já existe na cidade de São Paulo. A pessoa cadastra o seu animalzinho ali e acaba colocando ou uma coleirinha com a identificação, ele recebe uma plaquinha com o número de identificação. Então, vamos supor, seu animalzinho está com a coleira, ele foge de casa e tem ali a plaquinha de identificação. Ao ele fugir, alguém encontra esse animalzinho e pega aquele número ali, vai até a prefeitura, entra no site da prefeitura e pode saber quem que é o proprietário daquele animalzinho. Dessa maneira, quem encontrou consegue identificar quem que é o proprietário daquele animal e acaba fazendo com que o animal que estava perdido volte para o seu pai, para sua mãe. A gente diz pai e mãe porque muitas vezes as pessoas de casa que estão nos acompanhando têm ali o seu animalzinho como filho. Então a gente diz como pai, como mãe, para que possa encontrar. Inclusive na cidade de São Paulo, anteriormente já era obrigatório, hoje não é mais possível a venda, a comercialização de animais, mas todos os animais que são adotados e os animais que eram comprados anteriormente já vinham com um chip de identificação implantado no animalzinho. Dessa maneira, ficava fácil de encontrar o proprietário desse animal e também ficava mais fácil da prefeitura saber quem que abandonou aquele animal e aí poderia sofrer alguma penalidade. Capitã Cláudia, você deu uma atenção sempre muito especial à fibromialgia, né? E parece que tem aí uma parceria importante aí. Temos. A gente desenvolve alguns trabalhos, a gente tenta levar, nós temos um grupo de WhatsApp, Paula, aqui na cidade, onde nós reunimos os fibromiálgicos de uma forma geral. Então, a pessoa que tem interesse em receber informações sobre a doença, benefício que o município oferece a essas pessoas, nós temos um grupo de WhatsApp e ali trocam informações, trocam tratamentos. Ali a gente coloca a orientação para ela solicitar a carteirinha da fibromialgia, que foi uma lei recente aqui no município, né, através de uma indicação nossa, para que esses fibromiálgicos tivessem a carteirinha da fibromialgia, através dessa carteirinha tivesse acesso a atendimento preferencial, vagas reservadas, né, para deficientes no município. E dentre esses benefícios, a gente conseguiu firmar uma parceria com a Associação El Shaddai. A Paula, que já é responsável pela associação, já faz há anos um trabalho com fragilidade humana, firmamos essa parceria e nós encaminhamos a pessoa que tem interesse em tratar a depressão. A gente sabe que a depressão é uma das grandes consequências da fibromialgia, que além das diversas dores no corpo, ela também provoca depressão, ansiedade e acaba sendo um ciclo, né, Paula? A pessoa entra num estado de depressão, a fibro acaba, os sintomas acabam se agravando. Então, nós temos essa parceria com a Paula. Quem tiver interesse, entre em contato através do nosso telefone 992-090889 e aí a gente adiciona essa pessoa nesse grupo de WhatsApp e através da carteirinha, né, é importante destacar que a pessoa precisa ter a carteirinha porque a Paula ela só atende pessoas que realmente têm a fibromialgia, né, por conta dessa parceria, e aí ela faz o atendimento, e aí nós temos um feedback, né, as pessoas que passam pelo atendimento dão um retorno no nosso grupo, e eles têm gostado muito desse atendimento, desse suporte psicológico que a Paula, né, ela tem uma equipe de psicólogos, terapeutas ocupacionais, e é tudo, deixar bem claro que é tudo de forma gratuita, tá, Paulo? Nada é cobrado por nenhum desses projetos. Perfeito. E estamos falando de saúde. Jean, você pediu fila zero para portadores de câncer, que eu acho extremamente importante. Como é que está a situação hoje do HC, as UBSs de Ribeirão Preto em relação a leitos? Tá complicado Ribeirão Preto, né? Paulo, infelizmente a saúde de Ribeirão Preto anda muito carente. Hoje, eu diria que a principal demanda que nós temos na cidade de Ribeirão Preto,
o principal pedido que a população de Ribeirão Preto nos traz é com relação à ajuda a leitos hospitalares. Muitas vezes a pessoa está ali já com a sua feita a regulação, ou seja, feito o pedido para que essa pessoa vá para um leito de hospital, e muitas vezes essa pessoa acaba ficando na UPA, em uma das UPAs de Ribeirão Preto, ou na unidade de saúde, ali próxima da sua casa, e espera por dias, às vezes até por semanas, para que possa sair esse leito para a pessoa. Ribeirão Preto tem feito aí um trabalho muito grande para que a gente possa ter uma nova unidade do HC de emergência, o chamado HC Velho lá de Ribeirão Preto. Aquela unidade fica no centro da cidade de Ribeirão Preto. Recentemente, alguns deputados aqui da nossa região, deputado Léo Oliveira, também tivemos o deputado Rafael Silva, o Ricardo Silva, conseguiram uma verba aí bem grande para o HC Campos, aproximadamente 58 milhões, ali para que seja destinado para o tratamento do câncer. E com relação ao que o Paulo Covas disse agora, falando sobre o meu projeto sobre fila zero para o tratamento do câncer. O que é isso? Hoje a gente sabe que quanto mais tarde começa o tratamento, menor a chance das pessoas serem curadas. E com o câncer a gente sabe que não dá para esperar. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com um tumor, com o câncer, essa pessoa deveria, ou deverá ter prioridade no seu atendimento, ou seja, praticamente furando a fila para que possa ter o seu atendimento o mais rápido possível. A gente sabe que todos os anos a gente tem aí uma campanha sobre o câncer de mama, e a gente sabe que se demorar para diagnosticar, se demorar para começar o atendimento do câncer de mama, câncer de próstata ou qualquer outro câncer, a doença vai piorando. Se a gente conseguir fazer com que o tratamento seja agilizado o mais rápido possível, muitas outras doenças passam a não existir, e essa pessoa que iria precisar do hospital por muito tempo, por estar descobrindo a doença muito tarde, ou por estar começando o seu atendimento muito tarde, acaba tendo um atendimento muito mais rápido, e ali o seu tratamento é muito mais breve. Consequentemente, temos mais leitos ali disponível, tanto para a população de Ribeirão Preto quanto para a população da região, inclusive o pessoal aqui de Batatais, que muitas vezes acaba sendo atendido ali pelo HC, Hospital de Serrana, dá uma agilizada no atendimento para toda a região aqui da cidade de Batatais. Vou conversar com os dois convidados agora um pouquinho sobre a administração pública, com os problemas que Batatais são similares, Batatais, Ribeirão e assim por diante. Vocês podem ficar à vontade. Por exemplo, aliás, eu quero fazer um programa para contar a história política da nossa cidade. Eu quero convidar o doutor Bertolucci, o doutor Freitas, o doutor Edson de Souza Vieira, que foram procuradores da prefeitura, para contar um pouquinho da história, porque cada um serviu um prefeito diferente, porque os problemas são idênticos. E desde que eu me entendo por gente, desde que eu ingressei já na política, eu ouço a população xingar prefeito pela falta d'água nos momentos de estiagem. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito, ambos. Paulo, e vai ser um grande programa se convidar essas pessoas para virem falar sobre Com certeza, nós vamos contar a história de Batatais. Paulo, é um grande problema e as pessoas estão cada vez mais no seu limite aí de compreensão com relação a essa questão. É assunto antigo no município a falta d'água, e constantemente nós recebemos mensagens de moradores indignados com a situação. Eu vou citar aqui um bairro, mas eu sei que não é só esse bairro que tem a questão da falta de água. Jardim Helena, Recebo direto mensagens de moradores do Jardim Helena com relação à falta de água o dia inteiro, Paulo. Então, 7 horas da manhã e a água volta 6 horas da tarde, às vezes volta na madrugada, às vezes volta 8 horas da noite. Quer dizer, a pessoa trabalha o dia todo, chega em casa, ela vai conseguir fazer, colocar a casa em ordem, lavar roupa, limpar, apenas nesses horários, porque durante o dia não existe água, não tem água. Então, realmente a água, quando a gente fala água, está ligado à vida, são funções básicas. A gente precisa da água, A dona de casa precisa da água. Tem pessoas que lavam roupas para fora e ela não tem água. Então, eu vejo que esse problema ele precisa ser priorizado no município. A gente sabe que o município
tem inúmeros problemas, né? Mas essa questão da falta d'água, se o município, a minha opinião, Paulo, a administração não possui pessoas especializadas no assunto, técnicas, profissionais, engenheiros, que possa trazer qual que seria, o que solucionaria esse problema, eu acho que seria importante criar uma comissão com pessoas capacitadas para que analisasse esse problema, ou então buscar pessoas na esfera estadual, federal. São problemas que se alongam há anos. Há tantas e tantas administrações que se sucedem. E se arrastarão por mais quantos anos, Paulo? Porque o município ele precisa entender, né, a administração precisa entender que esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. E as pessoas já estão no seu limite da falta de água. E a gente recebe reclamações e eu sei que eles criticam também os vereadores, né? Quem nos acompanha sabe que eu vou citar aqui um projeto que foi bem polêmico na época, dos 28 milhões. Eu acho que até falamos sobre esse assunto num dos teus programas, onde nós entendemos a importância dessas diversas obras que o município precisa realizar, mas que nós, na época, nós fomos contra o empréstimo, né, Paulo? Porque nós entendíamos que a prioridade no município era a questão da falta d'água, que enquanto não resolvermos esse problema da falta d'água, ele vai ser arrastado aí por quantos anos? Jean, Ribeirão Preto não difere, né? Pelo contrário, pela proporção, dimensão de uma metrópole regional que é Ribeirão Preto, o problema também é crucial, né? O problema de falta d'água na cidade de Ribeirão Preto é constante, já vem por anos e anos que vem se arrastando aí, e como nós dissemos, a vereadora Cláudia disse agora há pouco, parece que falta a pessoa certa no local, no lugar certo para estar cuidando. Para quem está nos acompanhando possa ter ideia, o prefeito de Ribeirão Preto, ele está lá já há 7 anos. Antes ele tinha o secretário que cuida da água da cidade, antes cuidava do trânsito da cidade de Ribeirão Preto. Fica meio estranho, você cuidava do trânsito, agora você é especialista em água, acaba muito comum na política, rua, né, Jean? Cuida da rua, depois cuida da água, é um ato comum da política paternalista, né, Jean? Nós já estamos acostumados com esse tipo de ação, né? Eu acredito que não tem coerência. Eu acredito que se a gente tivesse ali uma pessoa, um técnico, um engenheiro, ou a pessoa que entende realmente do assunto, estivesse ali na frente, lá em Ribeirão Preto, hoje o antigo DAERP, o SAERP, nós teríamos uma melhoria. E como a vereadora Cláudia disse, lá em Ribeirão Preto nós também tivemos vários e vários empréstimos feitos, aqui aparentemente foi apenas um, mas lá em Ribeirão Preto nós tivemos vários empréstimos sendo feitos e nenhum propriamente dito para ajudar ali na falta d'água. A gente sabe que tem uma grande quantidade lá em Ribeirão Preto de desperdício da água, ou seja, um encanamento muito antigo, e a água acaba indo, a água que é coletada do aquífero Guarani lá em Ribeirão Preto, mais da metade é desperdiçada. Exato. Justamente pelo encanamento igual sendo Batatais. Ou seja, nós poderíamos ter lá em Ribeirão Preto, por exemplo, um empréstimo para que pudesse começar a ser feita a troca do encanamento para que o desperdício passasse a ser menor. Pode ter certeza que com um desperdício por parte da prefeitura sendo menor, a quantidade de água que chegaria nas casas seria muito maior. Paulo, só complementando, o Jean lembrou bem essa questão do vazamento de água, e nós fizemos várias matérias também, indicações e requerimentos a respeito disso. Jardim Elisa, Jardim Virgínia, os serviços de manutenção na via, eles não perduram, às vezes em questão de meses, o serviço ele é todo desperdiçado, né? Então existe realmente um desperdício do recurso público, porque é feito serviço de tapa-buraco, às vezes até do recapeamento, mas nesses locais em especial também está uma situação bem difícil nessa questão da manutenção da via. Só que o vazamento de água, Paulo, é constante, então é feito um serviço de tapa-buraco, mas o vazamento não é solucionado, e aí aquele vazamento provoca
novamente a deterioração A daquele prefeitura está piso. com um projeto, inclusive, de fornecimento de caixas d'água para casas que não têm. Porque esse é um primeiro projeto meu de vereador nesse sentido, que tinha um bairro novo que estava sendo construído, não tinha caixa d'água. Termina a água, acabou, né? Fica 24 horas sem água. Mas é importante esse projeto também no Jean, projeto não, é uma indicação, né, Jean, que você fez, a prefeitura, essa boca de lobo inteligente. Como é que é? É um receptor antes de dar água, a água pluvial, descer para a gente tem, lá em Ribeirão Preto, nós fizemos a indicação já para a prefeitura e a gente vem, indicação muitas vezes a gente faz, aí depende do prefeito colocar em prática. Porque... Vai ao departamento competente para as providências e fica lá até morrer, porque fez muito com projetos meus aqui em Batatais. Isso mesmo, Paulo. A gente faz a indicação, porque a gente vê a iniciativa em outras cidades, ou a gente tem uma ideia, mas como gera gasto por parte na prefeitura, o vereador não pode, infelizmente, não pode estar fazendo ou obrigando a prefeitura a fazer. Então ele faz a indicação para que a prefeitura, se gostar da ideia e ver que é uma coisa boa, possa fazer. Então a boca de lobo inteligente, o que é? A gente tem ali na esquina da porta de casa da gente, tem aquela boca de lobo, onde a água da chuva, a água que está correndo ali pela rua, acaba entrando. Dentro dessa caixa, hoje não existe nada, só tem a tubulação ali propriamente dito. Então, folha, garrafa, papel, tudo acaba indo por ali e vai entrando pela tubulação até que uma hora entope. E a ideia é justamente, você coloque ali, pode ser através de uma caixa de metal, que ela vem toda furada, por exemplo, com cerca, ou pode ser feita através de plástico também, toda furada, toda rasgada, para que somente passe a água. Aquela latinha de refrigerante que alguma pessoa possa ter jogado na rua, ela vai ser depositada nessa caixinha. As folhas são depositadas nessa caixinha. E de tempos em tempos, a prefeitura passa por ali, pega essa caixa, tira toda a sujeira que está ali e com isso a tubulação acaba sendo, não tendo a sujeira indo para ela. Ah, mas Jean, isso vai fazer com que a prefeitura tenha que limpar e vai ter um gasto maior. Só que com certeza o gasto que ela vai ter fazendo isso é muito menor do que quebrando rua, quebrando encanamento, consertando depois a rua, consertando encanamento, passando asfalto, é muito menor, é muito mais simples e mais barato você fazer a limpeza do que depois ter que quebrar a rua para achar onde está o vazamento ali ou o encanamento entupido. Antes do intervalo, eu conversava com a capitã Cláudia a respeito dessa sua intenção e esse pedido, aliás, exigindo que o prefeito cumpra o plano de governo dele, né, Cláudia? Que é um centro administrativo que agregasse para facilitar a vida da população, né? Nós falávamos antes o Jean estava colocando a questão do custo-benefício em alguns projetos, onde você tem um custo imediato, mas que a longo prazo você economizaria muito recurso. O centro administrativo, como você citou, Paulo, na verdade foi algo que nós colocamos a respeito do que já constava, né, no plano de governo do prefeito, né? E entendemos que isso seria maravilhoso em termos de economia, né, de recurso público, né, um espaço da prefeitura onde se concentrasse todos os serviços, atendimento ao público, né, as secretarias, todos esses espaços onde atualmente são pagos aí aluguéis, né, a espaços privados. Esse espaço comportaria aí secretarias, ou seja, facilitaria também, além dessa economia de gastos públicos, né, facilitaria a vida da população também, onde teria um único espaço onde ela conseguiria todos os serviços, né, ela ser atendida aí em vários tipos de atendimento que a prefeitura presta para a população. Jean, o prefeito Nogueira, ele construiu obras viárias importantíssimas, aqueles viadutos, interligações, etc. Tal. Mas a rodoviária de Ribeirão Preto é um ponto negativo para uma cidade, para uma metrópole, que hoje é a capital metropolitana aqui do interior. E, aliás, emendando isso daí, a crítica, que não é uma crítica, é um alerta, né? Na realidade, não somos ninguém para criticar ninguém. Mas você fez uma coisa importante, você está pedindo a isenção da área azul para os idosos, que é muito importante. Isso mesmo, Paulo. Nossa rodoviária de Ribeirão Preto é vergonhoso o que nós temos lá. Hoje,
da vergonha da população quando vem alguém de fora chegando ali na Baixada de Ribeirão Preto. Ali é uma região praticamente abandonada, esquecida por parte do poder público, por parte da Prefeitura de Ribeirão Preto. Não somente a rodoviária, mas todo aquele entorno ali é muito mal cuidado por parte da Prefeitura. Ribeirão Preto já passou da hora, já há muitos anos, até diria há décadas, que precisa de uma rodoviária nova, uma rodoviária que atenda os anseios tanto de Ribeirão Preto quanto da região toda, porque hoje o pessoal de Batatais quer ir para São Paulo, tem que pegar um ônibus, aí pega outro ônibus, ou seja, quem é de Brodowski, quem é de Franca, acaba passando ali pela rodoviária de Ribeirão Preto e acaba vendo toda aquela bagunça que tem por ali. Com relação lá em Ribeirão Preto, nós temos a área azul, na região central de Ribeirão Preto e alguns bairros da cidade. Quando foi recriado a área azul de Ribeirão Preto, eu propus para que os idosos e cadeirantes não precisassem pagar pela área azul. Infelizmente, na época, a Prefeitura de Ribeirão Preto negou esse pedido, dizendo que já existia algumas áreas, mas agora, com a mudança da maneira que é feita a cobrança da área azul, ou seja, hoje existe um parquímetro eletrônico lá, ou você paga através de aplicativo, ou vai nesse parquímetro, não é mais feito através daquele papel que o pessoal colocava ali no vidro do carro. Hoje não é possível mais que os idosos tenham a isenção da área azul, mesmo parando na vaga destinada para os idosos. A ideia é que os idosos possam estar usufruindo da área azul de forma gratuita. Olha, você lançou um projeto, achei legal aqui, incentivo ao polo cervejeiro. Explica rapidinho aí que eu tenho um assunto polêmico para conversar com a capitã Cláudia. Bom, o incentivo ao polo cervejeiro de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é conhecida como a capital nacional do chopp. Antigamente nós tínhamos ali a fábrica da Antártica, que foi embora já há um bom tempo, mas hoje em Ribeirão Preto existe uma grande quantidade de micro cervejarias. Inclusive, existe um passeio que é feito em Ribeirão Preto, que é chamado Rota da Cerveja, onde sai um ônibus e vai passando por todas as micro cervejarias de Ribeirão Preto. Hoje, através desse meu projeto, todas as micro cervejarias não precisam pagar IPTU, inclusive outras cervejarias que queiram se instalar em Ribeirão Preto, pode ser uma Ambev da vida, não teria necessidade de estar pagando IPTU na cidade de Ribeirão Preto. Ou seja, produziu cerveja em Ribeirão, não paga IPTU. Mas, Jean, você está tentando incentivar o consumo de álcool? Hoje a gente tem cervejas aí que é zero álcool, ou seja, a maneira, na verdade, não é de incentivar o álcool, mas sim de incentivar o trabalho, de incentivar a produção na cidade, fazer com que a população da nossa cidade, lá de Ribeirão Preto e também da região, tenha emprego de qualidade. Exato. E tem várias cervejarias aqui em Batatais, guardadas as proporções, em menor escala, a Ribeirão Preto, são várias hoje cervejarias aqui que tem a cervejaria artesanal de boa qualidade, teve uma recentemente, ganhou prêmio até lá no Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que isso aí não tem nada a ver, não é incentivo. Ninguém vai parar de... Você pode incentivar o que for, que ninguém vai deixar de tomar cerveja. E a ideia é que seja produzido e essa cerveja que é produzida, ela seja vendida. Não adianta você produzir e não vender. Aí a ideia é o quê? Os bares, restaurantes, supermercados da cidade de Ribeirão Preto que vendam pelo menos 2 rótulos de cerveja produzidos na cidade de Ribeirão Preto também tenham ali o seu desconto no IPTU. Não é uma isenção, mas tudo depende da quantidade que eles vão estar comprando dessa cerveja produzida na cidade, vai ter um incentivo ali no seu IPTU. Ou seja, eu produzo de um lado e acabo vendendo do outro e com isso eu gero emprego na cidade. Capitã, houveram várias votações polêmicas aqui na nossa cidade. Eu gostaria de saber se você quer conversar sobre alguma especialmente. Antes que eu esqueça, como é que ficou? Porque eu não acompanhei aquele seu projeto vetando a nomeação de condenados em terceira instância e pediram vista desse seu projeto, nomeação em cargos públicos aqui. E pediram vista desse seu projeto, eu não acompanhei. O que foi? Retornou, te retirou, não aprovaram, vetaram, negaram? Porque pediu vistas do teu projeto e qual foi o desfecho? Porque eu não acompanhei. Nesse daí, Paulo, não, foi no da infância protegida que pediram
pediram vistas, 120 dias, e depois ele foi aprovado. Esse do pessoas condenadas, né, na Lei Maria da Penha, que não pudessem ser nomeados em cargos públicos, ele foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. O Perfeito. que foi pedido vistos foi da questão da E essas votações sexualização. polêmicas que aconteceram, você quer conversar a respeito Paulo, de alguma fica à especificamente? vontade, né? Nós sempre temos projetos polêmicos sendo discutidos e nosso posicionamento também sempre é tranquilo para conversar sobre Dessa afetação os do nossos aeroporto votos. nosso, entendeu, Jean? Está aqui, aí teve recentemente aumento de vereador. Não vamos entrar em detalhe, porque são leis, não eram ilegalidades, mas que perante a opinião pública cai como uma bomba, né? É a mesma coisa que você aprovar aí aumento de imposto na cidade e o pessoal realmente comenta Eu não a me respeito. recordo se você estava, acho que nessa sessão do aumento dos vereadores, né? Nosso posicionamento, obviamente, foi contrário. Falamos isso durante a discussão do projeto, né? Vereador não é profissão, né, Paulo? Missão? É uma missão, né? Algo que você se propõe fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas da sua cidade. Papel importantíssimo que nós temos na política, né, de realmente fazermos diferença na vida das pessoas. Então, entendia que não era... Eu não sei nem que palavra que eu coloco, Paulo, mas eu lembro de uma frase que eu falei ao final da minha fala, né? Nem tudo que é legal é moral. Então, eu, particularmente, essa é a minha opinião, entendo como sendo imoral um aumento de 40% para os vereadores no momento em que nós passamos pela situação que nós mas passamos. na realidade, né? capitão, veja bem... Um aumento do salário mínimo de R$18, servidores municipais recebendo muito aquém, né, desse valor de 40%. Mas, infelizmente, acontece o seguinte, no segundo mandato meu de vereador, eu tive 3 mandatos. Nós votamos uma lei, ela foi aprovada, que o salário do vereador acompanharia o aumento do funcionalismo público. Mas o próprio Tribunal de Contas derrubou, dizendo que tinha que manter realmente as bases que eram pré-estabelecidas, que é do 4% do orçamento público e em relação aos deputados estaduais, entendeu? Isso aí é lei, é obrigatório. Então, de legislatura para legislatura tem que se votar, tá certo? Então, isso aí, por isso que eles alegam, não tem nada de ilegal e tudo mais. Mas é questão, perante a opinião pública, cada qual analisa de uma forma. Cada um correto? tem a sua opinião, essa foi o nosso voto a respeito desse projeto. E qual outro polêmico, Paulo, que você mencionou? Não se tinha qualquer outra desafetação do aeroporto, inclusive, da área do aeroporto. Também outro projeto polêmico, né, Paulo? Sabemos a importância de um aeroporto no município, mas quando nós recebemos também o projeto, nós vimos que já ficou muito claro que não haveria interesse do município em investimentos, cumprir aqueles requisitos, aquelas imposições que foram feitas pela ANAC, né, para que o nosso aeroporto funcionasse. E aí isso ficou muito claro na justificativa do projeto, que não seriam cumpridas não seria investido, e que o município optou por investir na questão da Avenida Ayrton Senna, né, que também é um grande problema que nós temos no município. Eu falava antes do nosso intervalo, uma avaliação sobre a administração do Duarte Nogueira, porque ainda continuam várias famílias em situação vulnerabilidade, moradores de rua e assim por diante, né? Numa capital que é tida como a capital da Califórnia brasileira. Aliás, esse Califórnia brasileira só atrapalhou na realidade, né, Jean? Paulo, infelizmente, esse apelido que foi dado para a cidade de Ribeirão Preto fez com que muitas pessoas acabassem vindo de fora para Ribeirão, acreditando que ali poderia estar construindo seu sonho. Infelizmente, as oportunidades de Ribeirão Preto não são muitas, na verdade, são até um pouco escassas, eu diria. Ribeirão Preto não tem ali o seu porte industrial, ela é uma cidade mais comercial, ou seja, depende principalmente do comércio da cidade. E como você me perguntou, fazendo um balanço da administração do prefeito de Ribeirão Preto, ele está lá há aproximadamente 6 anos. No meu modo de entender, a cidade perdeu muito. Poderíamos ter outra pessoa gerenciando a nossa cidade. É certo que em alguns aspectos a cidade acabou melhorando. Se você pegar a parte de
de vias ali na nossa cidade, depois que tudo estiver pronto, vai ter dado uma melhorada muito boa. Nós tivemos alguns viadutos sendo construídos, a cidade principalmente odeia, propriamente dito, os corredores de ônibus que foram instalados na cidade, que está trazendo um grande prejuízo ali, criando gargalos na nossa cidade, em Ribeirão Preto, onde não existia. Mas depois que os semáforos começarem a funcionar, acredito eu que deu uma boa melhorada no trânsito da cidade. Mas isso tudo foi feito a um custo muito alto para o futuro da cidade de Ribeirão Preto, porque todo esse sistema viário que foi criado para a cidade de Ribeirão Preto, todas as obras que foram e estão sendo feitas na cidade de Ribeirão Preto, é tudo com dinheiro emprestado. São obras que tinham sido pensadas por uma administração anterior a essa que está aí. Essa administração anterior não conseguiu colocar em prática, até perdeu o dinheiro que seria emprestado, ou seja, a cidade continuaria ali com o seu futuro garantido. Essa administração que entrou, assim que entrou, foi atrás de estar atrás desse empréstimo novamente, fez o empréstimo, foi aprovado pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu fui um dos vereadores que fui contrário a esse empréstimo, e é um empréstimo atrás do outro. Aqui na cidade de Batatais nós tivemos 28 milhões, mas em Ribeirão Preto nós começamos com mais de 3 bilhões, depois tivemos 170 milhões, agora recentemente até um empréstimo feito em dólar, que vai ser pago sabe-se lá como, pela cidade de Ribeirão Preto. E o engraçado é que esse empréstimo que foi feito não vai estar sendo pago por essa administração que está aí. Ou seja, vai começar a ser pago pela próxima administração. Ou seja, essa administração lá em Ribeirão Preto vai entregar as obras, vai parecer que está tudo lindo, maravilhoso. O próximo administrador que se vire para pagar o empréstimo que foi feito pela administração atual. Ou seja, todo o dinheiro que está sendo investido na cidade de Ribeirão Preto hoje, o próximo administrador ou os próximos administradores, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que vão ter que se virar, vão ter que rebolar para poder pagar o empréstimo que está sendo feito no dia de hoje. Interessante como é que os programas são similares em todas as cidades, né? Aqui ainda não podemos ter reeleição do prefeito atual, que ele vai pagar, ele paga, tudo bem, tudo bom. Agora, Ribeirão Preto, Nogueira já está fora, né? Então, quem vai pagar... Aliás, depois eu quero conversar com você dessas pesquisas que estão já rolando aí para prefeito em Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente conversa. Capitã Cláudia, houve um... Aliás, os problemas polêmicos aqui da nossa Câmara não é tanto em função dos projetos que tramitaram, mas às vezes até de alguns pronunciamentos da palavra livre, né? Que não faz parte da ordem do dia e tudo mais. Houve uma denúncia de que vereador, de uma funcionária pública, eu não acompanhei, eu te confesso que esses tititi eu não acompanho muito não. Mas parece que isso aí pipocou na imprensa local aqui, até na Câmara Municipal, de vereador, funcionário que denunciou que estaria sendo assediado por vereador. Como é que é essa história aí? Isso, chegou ao nosso conhecimento, né, dos vereadores da nossa Câmara, através de uma vereadora, a Gabriela Arantes. Que assumiu agora no lugar da Anabela. Que assumiu o suplente, né, no lugar da vereadora Anabela, que se afastou. Então, ela trouxe essa palavra a respeito dessa denúncia, não citou nomes, né? Ela mencionou apenas que teriam vereadores daquela casa que estariam assediando servidora pública. E aí, acompanhando nas redes sociais, vimos também essa servidora pública, que até então, naquele momento, não havia identificado quem era essa servidora, também fazendo essa denúncia de forma anônima, que estaria sofrendo vamos colocar um assédio, uma pressão, né, de um vereador. E ela levou isso no uso da palavra, depois nós acompanhamos. Hoje nós sabemos que essa denúncia já foi, essa notícia foi trazida pela própria Gabriela, que essa servidora pública fez a denúncia já no Ministério Público e já fez um boletim de ocorrência. E agora o próximo passo, né, entendo que a Câmara deva acompanhar essas apurações, né, como que o Ministério Público vai realizar essa apuração e o desfecho dessa apuração, para que daí outras providências possam ser tomadas em âmbito da Câmara. Mas eu entendo que seja importante agora, né, a todo acusador cabe o ônus da prova, né? Exato. Então, vamos quem aguardar, acusa, né?
precisa demonstrar, Não se apresentar as fazer provas. Juízo de direito errado aí, né? Juízo de valores equivocado aí, porque são pré-julgamentos. Vamos aguardar. Sim. Mas cá entre nós, ninguém precisa ficar sabendo. Aquela tua saída da primeira comissão foi espontânea por conveniência própria natural da sua atividade ou você ficou assim decepcionado com algo? Paulo, eu costumo, para todos que me perguntam, né, a minha saída da mesa diretora, né, mesa você diretora. fala, estava como Da primeira secretária. secretaria. Foi para me preservar mesmo. Eu achei que era um momento de eu me dedicar aos meus projetos, né. Quem acompanha o meu mandato sabe que eu gosto muito desses projetos sociais. Realmente é algo que eu me predisponho a fazer, me dedicar. E passamos por alguns momentos meio conturbados, envolvendo o nosso nome. Então, eu preferi sair, me ausentar e permanecer ali, apoiando, obviamente, no que preciso for, né? Apoiando a mesa, apoiando os trabalhos dos vereadores, mas preferi me preservar e dar continuidade aí para o meu trabalho, para os meus projetos. Jean, Ricardo Silva, que você apoia, que está liderando as pesquisas juntamente com o Igor Oliveira. Você acha que essa situação ela prevalecerá aí por algum tempo? Eu estou achando assim, primeiro, muito prematuro, tá certo? E a política é muito dinâmica, né? Pode surgir um fato novo aí que de repente muda todo o quadro, né? O que você me fala a respeito? Paulo, eu penso que são os nomes que são mais conhecidos por parte da população de Ribeirão Preto. O Ricardo Silva ali tem acabou de sair de uma eleição para deputado federal. Ele já foi candidato anteriormente a prefeito da nossa cidade. Ele, na última eleição para prefeito, apoiou a pessoa que ficou em segundo lugar. Então, é um nome praticamente que a gente entende que é um dos mais conhecidos, ou principalmente o mais conhecido por parte da população de Ribeirão Preto. Já o vereador Igor Oliveira tem um programa diário, tanto na TV quanto na rádio. Então, é um nome que acaba sendo lembrado. E a gente também tem que pensar da seguinte forma. Foram nomes que foram colocados para a população de Ribeirão Preto. Ou seja, vamos supor alguma outra pessoa que hoje nem é citada nessas pesquisas possa vir a ser o prefeito de Ribeirão Preto no ano que vem, ou possa ser candidato a prefeito no ano que vem. Ainda tem muito chão, ainda tem muita coisa para acontecer, mas sim, o Ricardo eu acredito que venha com um nome forte e é um nome bom para a cidade de Ribeirão Preto no ano que vem. Eles são dois nomes fortes, será que não daria uma dobradinha aí, no caso, tirar por o ímpar entre um? Bom, nunca se sabe. Política acontece de tudo, né, Jean? As costuras que são feitas, podemos ter, por exemplo, o Ricardo como prefeito e o Igor como vice, ou o Igor como prefeito, Ricardo como vice. Acredito que, no caso, Toda Ricardo... composição pode ser feita. Depois de Lula e Alckmin, eu acredito em tudo. Dá para se pensar em qualquer coisa hoje em dia. Não é verdade? É verdade. Eu também penso assim. Capitão Cláudio, você tem mostrado firmeza aí em algumas votações aí. Como é que está hoje essa situação na Câmara? Você ainda acompanha a base eleitoral do prefeito? Você já adotou uma postura realmente independente, totalmente independente? Porque as eleições estão se avizinhando aí já, nós estamos à véspera do ano eleitoral, e aí o vereador, principalmente, ele começa a tomar atitudes aí, uma postura, eu sempre tive independência, independente. Eu acho que é o seguinte, cada qual cuida de si. Como é que está a sua situação hoje? Você acompanha a base ou você está já independente nas suas votações? Então, Paulo, a minha postura sempre foi independente nas minhas votações. Eu tive a sorte de ser eleita num partido onde não apoiou nenhum dos candidatos, que foi o PSL, né? Então, eu entrei pelo PSL. Hoje, atualmente, estou filiada ao PL, Partido Liberal, mas eu continuo com a minha independência no momento do voto, Paulo. Por vezes, nós nos reunimos e discutimos, né? Hoje aqui sou eu e o Obdenor, né? Pelo PL, e nós
lógico, conversamos muito, mas nós ainda mantemos a nossa independência. Por vezes, em alguns projetos, discordamos de opiniões a respeito do projeto, mas eu ainda tenho a sorte de conseguir ter essa independência, porque eu voto realmente naquilo que eu acredito, Paulo. Quando eu vejo um projeto, eu procuro pensar, em primeiro lugar, se ele é interessante para a população, se a população será o único e maior beneficiado através daquele projeto, e eu voto de acordo com os meus valores. Nós já conversamos muito sobre isso, né? Eu voto de acordo com o meu entendimento, com os meus valores, com os meus princípios, então eu sempre voto de acordo com a minha consciência. Hoje, como eu falei, estamos no PL, o município já tem trabalhado, já foi encaminhada uma nominata para que se monte um diretório municipal aqui do PL, cujo presidente será o vereador Abdenor. Nós abraçamos o PL Mulher, né? Após essa nominata ela ser aprovada e homologada, nós faremos um trabalho aí junto ao PL Mulher no município. Muito se fala em capacitar mulheres para a política, mas eu não falo nem com relação a Batatais, Paulo, mas eu sinto que, por vezes, as vereadoras eleitas ou as deputadas, enfim, essas pessoas políticas eleitas, às vezes, não é feito um trabalho de capacitação. Então, a nossa ideia, Paulo, é fortalecer esse engajamento das mulheres na política. Eu acho que nós temos mulheres aí que exercem uma forte liderança no município, mas, além de nós, já estando na política, servimos de inspiração para muitas mulheres, é preciso que essas mulheres também sejam capacitadas, Paulo. Então, esse é o objetivo do PL Mulher. Perfeito. É capacitar mulheres para que elas consigam não só cumprir uma cota, né, que a gente sabe que existe uma cota obrigatória de mulheres, mas a gente quer que sejam mulheres realmente determinadas naquele propósito, capacitadas, e é esse o trabalho que o PL Mulher vai fazer aqui no nosso município. Jean, como é que você analisa a Câmara da época do seu pai? Porque você acompanhou seu pai, seu tio como vereadores, assim por diante, desde aquela época. Como você analisa a política daquela época com a política de hoje? A Câmara de Ribeirão Preto teve uma renovação muito grande nas últimas eleições. Ela foi salutar? Bom, a renovação é sempre a vontade do povo. Quem está ali na Câmara Municipal é o povo quem escolhe o seu representante. Então, é sempre salutar, é sempre importante cada um escolher. Eu digo o seguinte, que aquela pessoa que não vota, eu não vou votar em ninguém, eu não gosto de político, não gosto de vereador, não gosto de deputado, eu acho que essa pessoa é a primeira que não deve reclamar. Por quê? Ela deu para outra pessoa o direito de escolher o seu representante. Então, é muito importante que você escolha, saiba quem você está escolhendo, quem vai ser o seu representante, para você poder cobrar dessa pessoa. Porque depois que você dá o direito a outra pessoa, você não deveria ter o direito de estar reclamando. Mas muitas vezes é essa a principal pessoa que reclama do dia a dia. Meu pai costuma dizer que quem propriamente dito precisa de um vereador é aquela pessoa mais carente. Por que ele diz isso? Porque é a pessoa carente que precisa da escola pública, do posto de saúde, são essas pessoas que utilizam o transporte público. Já a pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, ela tem ali o seu plano de saúde, consegue pagar a escola particular para o seu filho, tem o seu carro. Então, quem precisa propriamente dito de um vereador, do poder público, é a pessoa mais carente. E eu particularmente procuro trabalhar por essas pessoas. E respondendo ao que o Paulo perguntou, se existe muita diferença entre a política que era feita, ou a Câmara Municipal de antigamente para a Câmara Municipal de hoje em dia, as pessoas ainda acreditam que o vereador tem o poder de mandar fazer alguma coisa. Infelizmente, o vereador não tem o poder de mandar fazer. Quem tem o poder de mandar fazer alguma coisa é o prefeito. O que o vereador pode fazer é pedir. Então, por exemplo, na porta da sua casa, você que está me acompanhando, eu vou pedir para o vereador vir tapar o buraco aqui da porta da minha casa. Está faltando água na minha casa, estou precisando de uma vaga de escola, estou precisando de uma escola, dessa escola para outra, ou precisando de um atendimento na saúde. O vereador não tem o poder de mandar fazer, mas ele pode tentar te ajudar, ele pode tentar intermediar para que você seja atendido. Então, ele vai pedir em seu nome, da mesma maneira que você poderia estar pedindo. A única coisa que o vereador pede,
procura dar a resposta da maneira correta. Antigamente, da maneira melhor possível. Antigamente, as pessoas ligavam para o vereador, procuravam o vereador fazia a mesma coisa, pedia em nome da pessoa, só que muitas vezes aquilo acabava acontecendo e a população acabava achando que era o vereador que tinha conseguido. Hoje, a gente continua pedindo, continua cobrando, continua fiscalizando os atos da prefeitura, só que as pessoas hoje em dia acabam reclamando, mas você não está fazendo nada lá. Na verdade, o vereador, eu diria que é aquela pessoa que está ao lado da população de Ribeirão, digo em Ribeirão, da população de Ribeirão Preto, e aqui a Cláudia ao lado da população de Batatais. Porque toda vez que você tem algum problema na sua casa, não é o prefeito que você vai lá falar, porque o prefeito você acaba não conseguindo falar, não tem o contato dele, mas a Cláudia aqui em Batatais, eu lá em Ribeirão Preto, a população está lá, manda mensagem no Instagram, Facebook, WhatsApp, não importa, a pessoa consegue te achar, vai até lá na porta da sua casa, bate lá, ô vereador, estou precisando de tal coisa, tem tal coisa acontecendo na minha rua, você não pode tentar me ajudar? Então, o vereador é aquele que dá voz ao seu problema. Já o prefeito, ele é propriamente dito quem poderia estar resolvendo o seu problema, mas muitas vezes você não consegue falar com ele. Então, resumindo o que eu disse, antigamente as pessoas procuravam um vereador e achavam que ele realmente resolveu o problema da pessoa. Hoje, a pessoa acaba procurando o vereador pede por você, e aí a pessoa acaba reclamando, porque muitas vezes aquele problema não consegue ser solucionado de imediato como era antigamente. Capitã Cláudia, eu tenho notado a sua independência, a sua postura independente nas suas votações ultimamente. Da mesma forma que eu perguntei para o Jean, para que ele fizesse uma avaliação da administração do Duarte Nogueira, eu gostaria que você falasse a respeito da atual administração do Juninho Gaspar, e realmente a sua postura em relação a apoio ou não à administração. Primeiro que ia parabenizar o Jean pela fala, porque ele pontuou assim, perfeitamente como ocorre com a realidade política, às vezes, do município, né? As pessoas têm um entendimento que é o vereador que vai resolver os problemas, e às vezes nós recebemos críticas, né, de pessoas que alegam, né? O vereador não está fazendo nada, o vererador não resolveu o problema da água. Mas então, eu quero fazer um fecho disso com vocês dois. O Jean foi perfeito na sua colocação. É preciso que a população procure se informar, né, sobre o papel real do vereador, o papel do prefeito, né, que o vereador, ele é o porta-voz, realmente ele é o intermédio que a população consegue fazer um pedido, chegar até o prefeito, né? E nós temos essa preocupação no nosso mandato desde o início, Paulo, em ser acessível à população, né? Às vezes a população nos marca numa postagem, dá trabalho, Paulo, porque a pessoa marca, mas ela fica esperando uma resposta, né? Ela quer saber se aquele vereador está levando o pedido dela para frente, e eu tenho esse trabalho e essa preocupação de responder todos os comentários. Quando a pessoa me marca, eu faço questão, às vezes eu não respondo na postagem, mas eu entro através da mensagem, eu torno o meu celular acessível para que eu faça jus àquilo que eu fui eleita, né? Eu fui eleita para ser uma representante da população, uma porta-voz, então é preciso que o vereador seja acessível. Às vezes a gente percebe que a pessoa não tem acesso ao vereador, e isso não pode acontecer. O vereador tem que ser plenamente acessível para que ele leve o pedido da população, o anseio da população, a quem efetivamente vai resolver, que é o prefeito. Perfeito. Nós, acompanhando a atuação da administração, nós sabemos que tem sido feito muita coisa, né, Paulo? A gente vê aí o trabalho positivo também da administração. Nós sempre nos colocamos de forma independente, por quê? Porque a gente faz questão, sim, de levar as críticas, né, de levar os problemas reais do município, cobrar isso, seja nas sessões, seja nas oportunidades que a gente pode fazer, até através das redes sociais. Eu costumo ir até os locais, fotografar a rua, levar o problema realmente para as minhas redes sociais, porque eu vejo que é uma forma da população entrar ali, também cobrar, e é um termômetro também para o município, mas também a gente vê as boas práticas também do município, da administração. A gente sabe que a administração pegou um problema, o grave problema da pandemia, né? Pegou aí praticamente 2 anos, onde todas as ações foram estagnadas, as ações foram voltadas à questão da Covid. Nós vemos aí grandes feitos no município, né?
trouxemos, né, a administração se empenhou aí para trazer o Corpo de Bombeiros para a nossa cidade, que foi um grande ganho para o nosso município, né, a vinda. Nós dependíamos de Ribeirão Preto, né, quando precisava do acionamento do Corpo de Bombeiros, tínhamos que aguardar muito tempo para chegar esse socorro. Temos aí a revitalização do Bosque Municipal também, que é algo que já está há anos completamente abandonado. Entendemos a importância da revitalização e da ocupação do espaço também pelas forças de segurança no bosque, mas são grandes feitos. Temos aí um programa de recapeamento que está sendo feito no município, mas nós ainda batemos na tecla dos grandes problemas que o município ainda tem e pedimos aí um esforço do município para que o que impede desses problemas serem resolvidos, Paulo, eu acho que é importante o prefeito, o seu secretariado, vir também nas redes sociais, vir aqui no teu programa, explicar para a população por que esse problema ainda está, quais são os entraves. Nós falamos da água, sabemos que existem poços artesianos sendo realizados aí, mas o problema ainda persiste. Então, acho que é importante a população saber por que o problema persiste, o que falta ainda, o que nós, como vereadores, podemos ajudar para solucionar esse problema. Agora, vai chegando a época da campanha eleitoral, das próximas eleições de 2024, é um momento, realmente, o Jean colocou, é o povo que escolhe também, até os seus candidatos, o povo acaba escolhendo os seus candidatos, né, Paulo? Mas eu quero fechar essa escolha de candidato com um assunto importante, eu queria a opinião de vocês dois. Porque serve até para deputado estadual e federal também. A lei eleitoral ela é muito rígida quando chega a eleição, exigindo que radialista se afaste do microfone, que o agente público se afaste das suas funções de agente público, etc, etc. Tudo bem, normal. A lei do nepotismo, não pode ser parente, isso, aquilo, outro. Agora, para ser candidato a vereador, a deputado estadual ou federal, quais são os requisitos necessários? Eu fiz questão de anotar. Nacionalidade brasileira, maioridade de 18 anos, residência ao menos 6 meses antes da eleição na cidade, ser alfabetizado, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ter filiação partidária e comprovante de reservista se for homem. Esse cidadão vai cuidar das leis das nossas cidades e do nosso país. Vocês concordam com esses requisitos? Não querendo ser elitista, não fazendo juízo de valores, nós vivemos num momento democrático, numa democracia brasileira, mas eu acho muito pouco, porque um advogado tem que fazer uma faculdade dura, não é verdade? Um contabilista idem. E todos aqueles que estão aí para exercerem as suas funções na nossa sociedade. Agora, para ser político num cargo de tamanha importância, são necessários só esses requisitos aqui. E, na minha opinião, é onde ocorrem os grandes desastres nas eleições, seja municipais, estaduais ou federais. Eu gostaria da opinião de vocês. Bom, no meu modo de entender, como você estava dizendo, para advogado não basta somente estudar, tem até que passar na ordem dos advogados. Para você ser médico, também não basta somente você estudar, você vai ter que fazer a residência. Já na classe política, eu vejo muitas vezes aí a população votando em qualquer um. Vou votar nesse porque eu acredito que... nem acredita que ele vai fazer alguma coisa. Não diria nem popular. Vou votar nesse aqui mesmo. Vou dar o exemplo que nós tivemos há muito tempo atrás do Tiririca. Tiririca, a população aí do estado de São Paulo acabou votando ele como deputado na base da gozação. E, felizmente, na época ele quase nem chegou a assumir, porque diziam que ele não sabia nem ler nem escrever. Teve uma certa dificuldade até na época para que ele pudesse assumir. No meu modo de entender, deveria ter assim, até alguns pré-requisitos a mais para que essa pessoa pudesse administrar. Não digo ser advogado, ou ser engenheiro, ser dentista, mas... A capacidade de elaborar um requerimento, um projeto, uma indicação, um projeto de lei principalmente, né? Isso Esse mesmo, que é o problema. porque são os mecanismos, a maneira que o vereador ou o deputado tem ali de estar cobrando o prefeito ou o governador. No meu modo de entender, seria necessário que a gente tivesse uma qualificação melhor também por parte da classe política. Se a gente vai procurar um emprego hoje,
Se a gente não tiver ali até, de repente, dependendo do trabalho que a gente vai fazer, curso de informática, a gente não consegue nem estar fazendo, concorrendo àquela vaga. Então, no meu modo de entender, um pouquinho mais de qualificação seria necessário. Não somente ler e escrever, de repente, você ter ali até o 2º grau, ou alguma coisa nesse sentido, ter alguma qualificação melhor, eu acho que seria muito importante. E que partisse até, não da Justiça Eleitoral, mas do próprio partido, que está filiando o indivíduo e que vai lançá-lo como candidato. Ô Paulo, complementando o que o Jean falou, você citou a questão de ser conhecido, né? Não basta ser conhecido, às vezes é uma pessoa popular, mas eu acho que alguns aspectos são importantes, além dessa qualificação. Realmente precisa ter uma qualificação, porque são pessoas que vão estar decidindo pela nossa vida, né? Para não atrapalharem, inclusive, né? Para não atrapalharem, melhor ainda, né? Mas são pessoas que vão estar ali criando leis e essas leis vão mudar a nossa vida, né? Vai ter um efeito prático na nossa vida. Então, não basta ser popular e ser conhecido. Nós falamos isso quando nós discutimos sobre o aumento do subsídio dos vereadores. Infelizmente, muitas pessoas, aí você precisa ver a intenção com que aquela pessoa está entrando na política, Porque Paulo. vira profissão, né? Muitas pessoas transformam a vereança como uma profissão. Então, ela entra pelo subsídio. Eu vou entrar porque eu estou precisando de dinheiro. Então, assim, a gente já sabe que vai ser uma catástrofe, que vai ser um desastre. Então, acho que a pessoa vai escolher lá o seu candidato a vereador, precisa analisar requisitos importantes, além dessa qualificação. Honestidade. Exato. Honestidade é um ponto. Você precisa pesquisar sobre a vida dessa pessoa. A questão da honestidade é importantíssimo. A intenção dessa pessoa, ela quer realmente entrar para a política para fazer, melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou ela está entrando por questões do subsídio? Porque tem pessoas que entram na política simplesmente pelo subsídio. Isso não pode acontecer. Infelizmente, estouramos nosso tempo. E eu não posso encerrar o programa sem perguntar, Jean, você vai candidatar à reeleição ou você está na sua mente aí de pleitear um cargo aí majoritário? Bom, assim como meu pai teve o sonho, eu tenho o sonho de um dia poder ser prefeito da minha cidade, não sei se na próxima legislatura, mas a primeira coisa que, quando eu digo isso, eu peço a Deus que se Ele achar que eu posso fazer o bem para a minha cidade, que Ele possa me conceder a honra de ser prefeito de Ribeirão Preto. Se Ele achar que eu não conseguirei fazer o bem para a cidade de Ribeirão Preto, que Ele possa me guiar pelos caminhos aí e possa continuar sempre comigo. Se na próxima eleição eu serei candidato a prefeito ou a vereador, eu deixo aí ao meu partido para escolher quem será a melhor pessoa para encabeçar a chapa de vereadores. Mas sim, eu tenho vontade de continuar na vida política. Quem sabe, se eu não puder ser prefeito de Ribeirão Preto, mas chegar a um deputado estadual, poder representar a cidade de Batatais, assim como meu tio fez por muitos anos, representando Batatais, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados. Quem sabe um dia eu posso estar na casa de cada um de vocês pedindo voto para deputado estadual, deputado federal, mas hoje o meu foco, por enquanto, é a cidade de Ribeirão Preto. Jean, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você seja portador do convite, tanto ao Coraúce Neto como ao Coraúce Sobrinho, para bater um papo com a gente aqui no cenário político futuramente. Um grande abraço. Eu que agradeço o convite, Paulo. Estou de portas abertas para a população aqui de Batatais, as pessoas que estão nos acompanhando. Estou lá em Ribeirão Preto. O pessoal pode me procurar no Instagram, @JeanCoraúce, também, ou no Facebook, no WhatsApp. Lá pelo Instagram você consegue entrar em contato comigo. Mas obrigado pelo convite para o meu pai, para o meu tio, Paulo, e desejo um abraço para cada um de vocês, que Deus possa abençoar todo mundo aqui de Batatais. Olha, não tem muitos pretendentes a candidatos aí futuramente não, para enfrentar o Juninho Gaspar, o Ricardinho, sei lá quem. A administração com certeza vai disputar a reeleição. E eu já ouvi teu nome, viu, capitão Cláudio? Você tem pretensões futuras a um cargo majoritário ou você vai disputar a reeleição? Ô Paulo, nós torcemos para que apareçam nomes, né? Eu acho que é importante haver uma diversidade, opções para que a população possa optar pela que ela julgar melhor. Mas é um momento realmente, como o Jean falou, do alinhamento do partido, né? Não é uma decisão tão simples assim, né? Me colocar a um cargo. Eu sei que uma decisão que já foi tomada é que nós continuaremos ainda na vida política. Acho que ainda é cedo para eu já sair. Eu acho que devo continuar ainda na vida política, mas a que cargo eu acho que ainda precisa realmente ter uma conversa com o partido. Eu acho que tem muitos pontos importantes que precisam ser discutidos e para você decidir, né, em qual cargo vai
concorrer, mas nós pedimos a Deus sempre direcionamento, né? Assim como aconteceu quando nós nos predispomos a nos candidatar a vereadora, o direcionamento de Deus é fundamental em todas as decisões, né? Seja até para a escolha de cargo. Deus sempre está no comando de tudo, abençoando os nossos trabalhos e nos dando realmente direcionamento qual caminho seguir.